uma frase que resume o que a gente enfrenta é que nossos cientistas são muito guerreiros e produzem ciência em uma situação completamente adversa. Na verdade, nós temos uma cultura de desvalorização do trabalho e da pesquisa no Brasil. Aqui no Brasil, como muitas vezes nós não temos acesso a tecnologias e equipamentos tão de ponta, a gente acaba inventando, criando e driblando para conseguir fazer uma coisa interessante. Eu sou bióloga, pesquisadora da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e também sou orientadora no curso de pós-graduação da Agronomia da Universidade de Brasília. Bom, o nosso trabalho aqui na Embrapa, ele é o desenvolvimento de produtos biológicos para controle de pragas. Nós procuramos compreender e conhecer as bactérias que causam doenças em insetos e outras pragas agrícolas para que eles sejam princípios ativos de produtos biológicos. A grande vantagem na utilização desse tipo de produto é que eles são extremamente específicos para controlar aquelas pragas e também eles são seguros à saúde dos outros animais e também seguro ao meio ambiente. Eu venho da periferia de São Paulo, a gente mora em uma ocupação na zona sul da cidade e a primeira grande oportunidade que eu tive, não só na educação, mas para além daquele horizonte da periferia, veio com a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que eu considero ser a política pública das mais exitosas que a gente tem no nosso Brasil, porque ela incentiva milhões de alunos, literalmente, a olharem para a matemática e depois para as ciências de um jeito diferente. Eu ganhei uma bolsa em uma escola particular e foi na escola particular, que fica a 1h30 da minha casa mais ou menos, que eu tive contato com as Olimpíadas do Conhecimento. E aí, fazendo Olimpíadas de Física, Astronomia, Astrofísica, Robótica, Linguística, Física, Química, o que vocês puderem imaginar, eu fui me apaixonando por aquele mundo. E foi por meio dessas Olimpíadas do Conhecimento, dessas competições, que eu fiquei sabendo das universidades americanas, das bolsas que existiam, e foi assim que eu recebi uma bolsa completa para fazer minha faculdade em Harvard, onde eu me formei em Ciência Política e Astrofísica. Já presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, já fui líder da bancada do PCdoB. Hoje continuo sendo membro da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Ciência e Tecnologia. Você tem pouco investimento nesta área. Por exemplo, eu que gosto de debater a área de defesa, por exemplo, nós só vamos ser grandes e crescer nesta área quando houver muito investimento nela. É melhor ter investimento de pesquisa na área de defesa aqui do que você comprar produtos prontos, porque produtos prontos não gera tecnologias aqui, não gera inovação. E aí o Brasil, aos poucos, vai perdendo muitos cérebros. Pesquisas mostram que nos últimos anos nós estamos tendo uma evasão de cientistas que estão se mudando do Brasil para outros países. Eu acho que na medida que nós começarmos a abrir mais oportunidades dentro do Brasil para esses cientistas poderem trabalhar aqui, a tendência é que isso diminua. E como é que eu acho que essas coisas podem acontecer? A gente incentivando a pesquisa em instituições privadas. O setor público, ela não tem mais condição, a gente tem visto que os concursos para as universidades e para as empresas de pesquisa têm sido cada vez menos frequentes. Então, uma das alternativas seria incentivar a pesquisa em instituições particulares, instituições privadas. E a grande vantagem disso é que essas próprias instituições poderiam estar gerando os seus ativos, os seus conhecimentos, coisas inovadoras e colocando isso prontamente no mercado.
conheço nenhum país que se desenvolveu economicamente e que hoje produz pesquisa de ponta que fez isso sem recursos públicos. Então vamos pegar como exemplo o país que é considerado o mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos. Todos os anos o Congresso americano coloca toneladas de dólares, uma quantidade enorme de recurso, em universidades públicas, em universidades privadas, na própria NASA, para incentivar essa geração de conhecimento. Se a gente depender apenas daquilo que é rentável no curto prazo para as empresas, a gente vai ficar refém de inovações que são muito incrementais, que é você melhorar o design de uma roda, que é você aumentar a velocidade, tem todo o valor do mundo e que a gente precisa sim buscar. Mas inovações de fato disruptivas, como foi o laser, como são aquelas que permitem que a gente coloque o homem na Lua, essas inovações levam décadas de pesquisa, levam décadas de conhecimento. Então a gente não pode esquecer do papel que o investimento público tem. De você investir numa pesquisa que não é óbvia no começo, porque você vai ter que errar e acertar muito, mas que lá na frente pode de fato nos fazer dar um grande salto como sociedade. Então sim, as empresas, o setor privado têm um papel a desempenhar, mas eu não consigo pensar nesse desenvolvimento, não incremental, mas de fato, de você trazer uma disrupção sem investimento público. O ano passado, nós travamos uma luta no parlamento para poder garantir os recursos do CNPq, do financiamento das bolsas de estudos, porque em plena pandemia, pesquisadores, alunos, médicos que estavam dentro dos laboratórios, dentro das universidades, estavam trabalhando de manhã, de tarde e à noite, sem receber as suas bolsas, porque as bolsas foram cortadas. Eu tive a oportunidade de conhecer laboratórios em Harvard, no MIT e também na USP. E também universidades brasileiras que são de ponta, que são reconhecidas lá fora. Mas quando você compara os dois laboratórios, sequer há competição. Eu conheço pesquisadores que têm que juntar recurso para comprar um Becker do próprio bolso. Enquanto lá fora você tem milhões e milhões de dólares para fazer pesquisa de ponta, para ter os melhores instrumentos. Então a gente tem o capital humano necessário, a gente tem o talento aqui. Mas quando nossos cientistas não têm sua bolsa de pesquisa atualizada pela inflação, como acontece hoje, são completamente desincentivados, inclusive por lideranças políticas, e chegam em um laboratório e têm que pegar dinheiro do bolso para comprar um instrumento simples, como é que você compete desse jeito? Uma das dificuldades que nós temos nas pesquisas é muitas vezes o tempo que a gente leva para receber insumos. Então hoje nós estamos falando aí de insumos que chegam da China, e a China é um dos maiores fornecedores de insumos para trabalhos em pesquisa. Então muitas vezes a gente chega a levar 6 meses para receber um determinado produto que em outros países está disponível muito rapidamente. Muita coisa já foi feita, tem programas de importação mais facilitada, mas ainda é um grande gargalo que a gente tem na nossa pesquisa. E também a questão dos equipamentos, a falta de manutenção, a falta de pessoas habilitadas para fazer a manutenção desses equipamentos, né? Há 2 anos atrás a gente comprou um equipamento, o equipamento quebrou na hora de ser instalado, ele levou 8 meses para ser reparado, a peça para chegar e o técnico poder vir montar. Então são algumas das limitações que nós temos. Em compensação, isso acaba nos tornando muito inovadores. A gente acaba dando um jeito e tentando um plano B para poder resolver essa falta de equipamentos e falta de reagentes. E aí uma crítica que eu faço a pessoas que prezam pela austeridade fiscal, que prezam pelo desenvolvimento econômico, mas que parecem ter faltado a essa aula que eu tive na minha aula de economia, que mostra que investimento em ciência, investimento em educação, contribui para a produtividade, contribui para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então eu não entendo como um corte na área de pesquisa vai nos ajudar no desenvolvimento, vai nos prejudicar absurdamente. Então, não é uma solução do dia para a noite, mas passa por isso, por a gente educar uma sociedade para valorizar a ciência, por a gente dar chances reais a jovens que estão nas periferias, que poderiam ser o nosso próximo Einstein, a nossa próxima Marie Curie. Você imagina agora, durante a pandemia,
que a grande maioria dos estudantes brasileiros não tiveram acesso à internet para poder estudar. Então você cria desníveis. Parte da população estuda porque tem internet e você tem uma parte da população que não estuda porque não tem acesso à internet. Então isso é um descaso com a educação. Como é que você valoriza algo que você não conhece, que nunca esteve na sua realidade? Então acho que isso parte de uma sociedade que não teve a oportunidade de estudar. E a geração dos meus pais, e meu pai sequer terminou o ensino fundamental, lutou para que nós tivéssemos escolas. E a gente luta hoje para que essas escolas tenham qualidade. Então acho que isso explica parte do problema. Mas tem também uma estratégia deliberada, uma estratégia populista, que não acontece só no Brasil, mas no mundo inteiro, de você ir contra a verdade, de você ir contra o conhecimento, você ir contra a própria ciência. E isso tem efeito, como a gente está vendo. Qual é a minha esperança? Que com a pandemia, quando fica óbvio que negar a ciência é letal, que negar a ciência é você negar a própria vida, é você negar tudo aquilo que pode nos salvar, eu espero que a gente passe talvez por um novo iluminismo, por uma nova valorização da ciência. A ciência hoje ela está um pouco deixada de lado no ensino básico. E muitas vezes a gente recebe grupos de crianças aqui na Embrapa e a gente sente que tem uma distância muito grande entre aquela criança e a gente. Do ponto de vista assim, a ciência é uma coisa longe, o pesquisador é um nerd que só fica estudando e, na verdade, eu acho que o que a gente precisava era mostrar que a ciência está aí para qualquer pessoa acessar. Então é muito bacana, por outro lado, quando a gente participa de feiras em escolas, que as crianças chegam, têm curiosidades e se inspiram nos cientistas para a sua própria vida. Com relação à imagem, muitas vezes quando a gente vai em alguma feira, principalmente lidando com o público, principalmente as crianças olham para a gente, puxa, mas você é mulher, você faz isso tudo? E a gente explica, né, que isso é uma coisa que é acessível tanto ao homem quanto à mulher. Mas eu creio que ainda existe a imagem de que os homens são mais presentes na ciência do que a mulher, mas não é assim. As mulheres estão em igualdade com relação aos homens. Eu comecei a pensar sobre o que era o machismo e o que eu enfrentaria como mulher em qualquer ambiente, justamente quando eu comecei a competir nas Olimpíadas do Conhecimento. Com 14, 15 anos de idade, eu comecei a ouvir as primeiras piadinhas, os primeiros comentários sobre eu não dever estar ali. Eu comecei a ser a única mulher na sala, mesmo muito nova. Eu comecei a ser questionada mais do que os meus colegas. E tão nova, talvez não com o entendimento que eu tenho hoje, mas eu fui entendendo que eu tinha que me provar constantemente. Que eu tinha que provar que eu era boa naquilo, mesmo sendo menina, e que eu era feminina, mesmo sendo boa naquilo. E é muita coisa, né, para você provar quando você é adolescente, as coisas já são tão complexas. Eu me lembro que eu li um texto que dizia que essa seria a década das mulheres na ciência. Infelizmente veio a pandemia. E o que está acontecendo com as mulheres? Elas estão tendo muito mais dificuldades de atuação e de participação, porque a sobrecarga do trabalho doméstico para cima delas foi muito forte, trabalhando em casa, mantendo os filhos, sem aula e tudo mais. Então isso virou um problema para as mulheres. É tanto que um grupo de mulheres se organizou e eles criaram aí um movimento de mulheres, um comitê de mulheres em defesa da ciência ou pela atuação na ciência, para que houvesse mais publicação de artigos e trabalho das mulheres durante essa pandemia, para poder cobrir um pouco essa dificuldade que elas estão tendo de dar conta da pesquisa, do estudo e também do dia a dia do trabalho de casa, que acaba sobrando para as mulheres. O CNPq até tinha na página deles um grupo de mulheres na ciência. E aqui na Embrapa a gente tem a doutora Joana Doberheim, que foi um grande exemplo, né, de uma mulher na ciência.
Em outros locais do mundo, a gente tem a presença da mulher, no caso da França, Marie Curie, que foi uma cientista de grande renome, e nós temos, então, vários exemplos de mulheres importantes na ciência e mundo afora. E eu sei que, enfim, há toda uma interseccionalidade, mas é sobre mulheres, negros, pessoas com deficiência, entre vários outros grupos, poderem contribuir para o avanço do nosso país. Então, se a gente não, na escola, não levar exemplos de grandes mulheres científicas, no Brasil e lá fora, as meninas talvez cresçam sem achar que aquilo é para elas, porque o estereótipo do livro e da TV é o do homem mais velho cientista. E nós temos um projeto aqui na Câmara justamente para cumprir esse objetivo. Se a gente não entender que bolsas de pesquisa, que são dadas de acordo com entrevistas, precisam ter uma mulher e um homem entrevistando, a gente vai continuar vendo o que a gente vê no Brasil, que quando tem alguém no processo e não é só um concurso, essas bolsas vão mais para os homens. Se a gente não for ativo em congressos e diversas oportunidades, em trazer mulheres para ocuparem esses lugares, a gente vai continuar tendo, enfim, ideias de homens prevalecendo. E tem coisas que aí impactam toda a sociedade, que é você ter uma discussão séria sobre licença parental. Não só a licença maternidade, mas também paternidade, para os dois responsáveis, que é sobre como a gente está lidando nesse momento, você lutar pela igualdade salarial, você lutar contra a violência, você lutar contra o assédio, porque são vários fatores que vão se somando para excluir as mulheres de qualquer espaço de poder, seja na academia, seja na ciência, seja na política. Quando você vai apresentar um trabalho no exterior e você é mulher e vem de um país em desenvolvimento, as pessoas não te dão a credibilidade de uma outra pessoa que vem de um outro país e que é um homem. Tá? Isso é fato. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo a conviver com isso, e o troco dessa história é você mostrar a qualidade do trabalho que tem sido realizado. Então já aconteceu da gente participar de eventos no exterior, é brasileira, é mulher, mas na hora que a gente mostra o que a gente tem de resultado, as pessoas mudam a ideia e aquele conceito que tem da gente. Arte de criar o saber, arte descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos, ponte dos pontíficos, cântico dos cânticos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.